Capítulo 30. Acelere o passo, disse Nua bruscamente, e esporeou seu cavalo um pouco mais. Você vai matar os sobreviventes? Perguntou Yersin esperançoso. Talvez, mas há muitos que precisam morrer de qualquer maneira, e eu posso ter alguma utilidade para eles, mas, duvido que haja sobreviventes, Nua respondeu a voz da Joia Senhora da Morte, embora em seus pensamentos privados, além do alcance dele, ela se perguntasse: espero que seja esse o caso, para o meu próprio bem? A pergunta só a deixou cada vez mais furiosa, pois não obteve resposta até chegarem às ruínas. As palafitas eram cascas de madeira preta carbonizada e destroços caídos. No centro, uma pilha de cadáveres, um sobre o outro, pairava como um farol de alerta, e dela ainda saía fumaça, mas em traços, apenas fios. Nua estava prestes a falar quando ouviu um grito lancinante. Ela ouviu seus escravos quase pularem ao som, mas ela mesma não se moveu, nem sua professora. O som se repetiu. Desta vez, quando suas orelhas se contraíram, ela captou a localização, e seu nariz captou o cheiro. Sua professora, previsivelmente, sentou-se presunçosamente em seu cavalo, já tendo descoberto a localização. Arraste-os para fora, disse Nua, sacando sua longa faca e apontando para um lugar que ainda ficava do outro lado do que era uma vila. Segure a vadia. Uma voz gritou alto o suficiente para que sua voz chegasse aos ouvidos de Nua. Não! Uma voz feminina gritou em agonia antes que a palavra fosse cortada. Apenas os ouvidos mais sensíveis conseguiam entender os detalhes, incluindo os de Nua. Seus escravos se moveram para obedecer às suas ordens, cercando as pequenas ruínas de uma casa. Do lado de fora da casa elevada, havia uma tábua simples e resistente que servia de rampa para aqueles que moravam nessas casas. O fio pelo qual ela normalmente se pendurava estava claramente quebrado, e o entalhe pelo qual normalmente se penduraria também estava quebrado. Uma pequena parte do cérebro de Nua se perguntava, enquanto a luta acontecia dentro de casa entre seu povo e aqueles que ela havia encontrado, se aquele dano era resultado da luta contra bandidos, que eles haviam perdido, ou seria uma luta contra a pobreza, que eles também haviam claramente perdido. Ela ignorou a pergunta enquanto seus homens saíam, arrastando 3 homens e uma mulher que, ao ver a banda à sua frente, imediatamente caiu em prantos. Nua leu seus pensamentos: não tantos. Não aguento tantos. Pelo menos, posso poupá-la disso, resmungou Nua, e conseguiu ver melhor a mulher quando ela foi trazida para mais perto e seus soldados se afastaram. A boca de Nua se apertou com força, uma elfa da floresta, como ela, com cabelos loiros desgrenhados, olhos azuis e até mesmo uma figura como a sua. Nua a ignorou por um momento e foi até onde vários de seus soldados haviam jogado os homens capturados no chão e colocado suas espadas no meio de suas espinhas. Ela se agachou na frente do primeiro, um indivíduo magro, patético e de aparência fraca, com barba mal feita e olhos pequenos. Sua voz enquanto ele gritava era aguda e tão repulsiva quanto o resto dele. Mate-o, exigiu Yersin. Pretendo, mas vou interrogá-lo primeiro, respondeu Nua a seu novo colega. Olá, disse-no em tom de conversa enquanto sacava a faca do cinto. Você sabe quem eu sou, quem nós somos. Milícia da cidade. Ele cuspiu, seu rosnado interrompido quando a risada prateada de Nua o atingiu. Não, não, meu Deus, não, essa ralé não, estamos mais bem equipados do que isso, mas está tudo bem. Ela deu um tapinha no rosto dele, condescendente. O importante é que sabemos quem vocês são. Vocês são os animais de Bracer. Os 3 lutaram, mas quando as pontas das espadas se cravaram um pouco, eles pararam. Por que você não está com ele? Perguntou Nua, examinando os 3 rostos. Ele te expulsou? Ela fez o possível para ignorar o elfo soluçante e manteve os olhos fixos em seus prisioneiros. Ou ele te deixou para trás? Ou você simplesmente se envolveu tanto com seu brinquedo que decidiu ficar por aqui um pouco mais? Onde está Bracer agora? Que rota ele está tomando para o norte? Que rota ele seguirá na volta? Como ele gosta de lutar? Quanta comida ele tem? Nua perguntava sem parar, e poucas eram respondidas. Puta merda, não era uma daquelas coisas que ela considerava uma resposta. Quando finalmente respondeu a todas as suas perguntas, e não tinha mais nada, exceto uma, ela perguntou: por que vocês não estão falando?
Vocês são bandidos, contrabandistas, certamente não são leais a Bracer? O medo tomou conta de seus rostos, ninguém cruza o caminho de Bracer. De novo, por quê? Até você pode me dizer isso. Nua cruzou os braços e encarou os três enquanto se levantava, irritada, e batia o pé. Ele tem influência em algumas cidades, gente rica que ele também rouba, não é só dinheiro, tipo, proteção, caso alguém importante seja enviado como tributo, os Tlaumus saibam do Bracer que é um colaborador e a pessoa seja mandada de volta para casa, significa que ele pode nos atingir em qualquer lugar. Bracer, ele sabe como machucar as pessoas. O do meio, um homem corpulento coberto de tatuagens, mas cuja massa muscular era coberta por uma camada de gordura, respondeu com um arrepio: nenhum de nós vai falar, é melhor nos matarem ou nos mandarem para a cadeia. Quando minhas perguntas forem respondidas, respondeu Nua, 5 segundos, e aí eu fico desagradável. Um silêncio sepulcral a saudou. Disse ela bruscamente, vá pegar umas estacas, ordenou, olhando por cima do ombro. 2, ela acrescentou, e esperou enquanto seus soldados escravos vasculhavam suas mochilas em busca das coisas de que precisariam. Ainda não havia palavras, coloquem-nos de vigia, abram seus braços e pernas. 3, ela disse enquanto os observava como se fossem carne. Uma luz dourada começou a preencher seus olhos e afastar o azul, eles tremeram, mas não disseram nada, agitando-se em vão enquanto 6 de seus soldados trabalhavam para imobilizá-los, amarrá-los e estacá-los. 4, ela acrescentou outro número, não podemos. Exclamou a figura gorducha do meio. Cortem as roupas deles, depois me tragam algo forte para beber, ordenou aos soldados que haviam recuado para trás, estendeu a mão algumas vezes e foi até o homem do meio, ficou em pé sobre ele, que puxou as cordas, e um instante depois uma pequena garrafa foi enfiada nas mãos de Nua. Conheci muitos homens como você ao longo dos anos, nunca conheci nenhum com quem eu não quisesse fazer isso, disse Nua com uma voz calma e tranquila. 5, ela disse o último número e, segurando a garrafa à sua frente, abriu a rolha e sentiu um gosto forte e amargo de uísque, borrifou dos lábios, cuspindo sobre a pele nua dele. Depois inclinou a garrafa e a sacudiu vigorosamente sobre a barriga e as pernas dele. Você não pode! Ele gritou. Os outros 2 de cada lado observavam horrorizados. Posso fazer qualquer coisa com a qual esteja disposta a conviver, e de todas as coisas da minha lista, esta será uma das mais fáceis, disse Nua, tirando uma pedra do bolso, postando-se ao lado do contrabandista encharcado de álcool e atacando. Ele soprou desesperadamente, inspirando e expirando profundamente para tentar impedir que a faísca o atingisse. Ela se apagou antes de tocar seu corpo, um profundo suspiro de alívio surgiu e uma risada começou a se formar. Nua riu com ele e, olhando para a cabeça dele de onde estava, perguntou, você é burro? Acha que isso te deixa seguro? Tome outro, vai dar certo, só temos que continuar tentando. Seus olhos se arregalaram de horror e ele gritou quando os pedaços de sílex o atingiram, eu falo. Mas era tarde demais, uma faísca escapou e caiu ainda viva, em sua barriga, onde rugiu para a vida. Nua se afastou, sorrindo alegremente enquanto o contrabandista estuprador era queimado vivo da barriga até abaixo da virilha. Ele se debateu como um louco por 1 minuto inteiro, tentando rolar para longe, mas, preso pelas estacas, não havia como evitar. A gordura sob sua carne esquentou e estalou dentro da pele escura e queimada, suas cordas vocais se romperam de tanto gritar, e assim por diante, até que a propagação das chamas inevitavelmente lhe pôs fim à vida. Acontece que porcos queimam muito bem, disse Nua sem rodeios, e então se virou para o par restante, horrorizado. Um de vocês terá uma morte misericordiosa, o outro, uma morte lenta. Qual é qual? A propósito, seu camarada esfumaçado ali, ele foi o aviso para vocês 2, decidam-se, Nua respondeu, e esperou pacientemente enquanto cada um tentava responder mais rápido, até que Nua soubesse de tudo. Bem, acho que é um empate, Nua deu de ombros, morte rápida para vocês 2. Ela então se aproximou, pegou seus brinquedos entre as pernas deles, ainda manchados pela brincadeira que fizeram com a mulher, e cortou as partes, jogando-as no peito deles quando as tirou dos corpos. Vocês vão sangrar até a morte rapidinho, de nada,
disse ela para as figuras que choravam enquanto arqueavam as costas. Finalmente, ela chegou até a elfa, que ainda estava chorando na terra, agachou-se ao lado dela. A mulher havia perdido as unhas das mãos, seu corpo estava encharcado de sangue e roxo devido aos espancamentos, e ossos quebrados, além das pernas, eram mais comuns do que os intactos. Eles estão mortos, não podem mais te machucar. Nua estendeu a mão para tocar a bochecha da mulher. Seu olhar experiente lhe dizia muito, e suas memórias de sua própria vida lhe diziam muito mais. Ela está dilacerada por dentro e por fora, mandíbula deslocada, sem dentes, provavelmente mordeu alguém e foi punida por isso. O nariz está cheio de sangue, sem um curandeiro ou uma boa poção. Ela morrerá em alguns dias, mas mesmo que viva, e depois? Tem alguém para quem eu possa te levar, algum lugar para onde você possa ir? Perguntou Nua, ouvindo o cavalo de Solution se aproximando atrás dela. A elfa balançou a cabeça. A morte é misericórdia. Nua lembrou-se bem da lição e do porquê ela era tão frequentemente verdadeira. Nua se levantou e se agachou sobre a elfa, cujo corpo se contorcia em espasmos involuntários de agonia. Amaldiçoando a si mesma, enfiou a faca na terra ao lado da mulher e tirou as luvas, colocou a mão direita na da mulher e sussurrou para ela com um tom azulado de profunda compaixão. Sinto muito, mas está tudo bem agora, você está segura, completamente, totalmente, segura, Nua sussurrou, e as mãos se moveram apenas um pouco, e então, antes que a mulher percebesse o que estava acontecendo, a mão esquerda de Nua fechou em punho, levantou-se e caiu sobre a cabeça da mulher, espalhando ossos, sangue e cérebro, e os espasmos pararam. Ela puxou a faca da terra e a limpou em um pano que viu por perto e passou por Solution sem dizer uma palavra. Voltou para seu cavalo e, montando nele, começou a cavalgar. Andem logo, ela gritou bruscamente por cima do ombro, há um lugar onde eu quero estar. Priscelis tentou manter o sorriso durante o resto do dia. Kaiji certamente se esforçava para manter o otimismo, sorrindo de orelha a orelha. Enquanto movia a mão para cima e para baixo na delicada mão humana, elas coletaram informações sobre lotes de terra, mais listas de escravos e muito mais. Tanto foi conquistado, mas Priscilla se sentia apenas uma espectadora nessa parte de sua vida. Kaiji cuidava de cada pechincha, de cada venda, mas, entre uma coisa e outra, elas conversavam, ou melhor, ela tentava fazer com que Priscilla falasse, fazendo perguntas sobre as diferenças entre Comestra e Pazem. Bem, a maior diferença que eu sei é que Pazem tem uma drenagem melhor, talvez por causa das colinas, mas há muito tempo um príncipe esperto construiu esses grandes pontos de coleta no distrito inferior. Demora um pouco para drenar, mas, mesmo quando os distritos aqui inundam, a situação é resolvida. Acho que não preciso te contar sobre o problema de Comestra. Kaiji assentiu vigorosamente. Antes de morrer, a senhora Kaiji costumava repreender o príncipe Sado por seu desinteresse por infraestrutura. Ele era um homem muito teimoso. Ela riu baixinho. Lembro-me de uma vez, quando ele era pequeno, o filho de um nobre lhe deu um soco no rosto e o derrubou no chão. Ele sorriu, levantou-se e arrancou os dentes do outro garoto. Ele nunca foi de dar essa satisfação ao outro. Quebrou 3 dedos e tivemos que chamar um curandeiro para os 2, mas, bem, eu sabia que ele seria um problema, quer dizer, senhora Kaiji, sabia que ele seria um problema. Ela parou de andar naquele momento, levantou a mão e traçou os chifres. Sim, aquele príncipe era um sujeito bem difícil de lidar, forte, teimoso, mas também podia ser gentil, tinha uma fraqueza por cães. Ele dizia que eles eram os únicos servos que nós colocávamos coleiras, que nunca precisavam da coleira para mantê-los leais. Ela limpou o nariz, com licença. São só lembranças de uma garota morta, ela disse, e então parou de repente quando Priscelis ia falar. Vamos voltar, já fizemos o suficiente por enquanto, disse Kaiji, antecipando-se à companheira, e quando estavam prestes a se virar, Kaiji parou de repente ao se deparar com um rosto que pensava nunca mais ver. Ele ainda parecia em boa forma, mas estava sem coleira, tinha um rosto rude, e quando Priscelis o viu, sentiu o medo crescer instintivamente. Olhos escuros, cabelos escuros e a pele bronzeada de alguém exposto ao sol, em grande parte. Lady Kaiji, é você, ele disse com a voz rouca, e Kaiji olhou para baixo. Não, olhe para mim, escrava.
Ela levantou o rosto lentamente, de modo que o encarasse. Bela coleira, bronze, acho que você meio que caiu de pé, não é, escrava? Kaiji assentiu lentamente. Eu não tinha certeza se o senhor estava vivo, Mordred, senhor, disse ela, enquanto os pelos de sua pele começavam a se arrepiar. Claro que sim, e o exército pazeniano até me libertou, não é nenhuma surpresa, pensando bem. Quem você acha que contou a eles onde estavam suas pedras de aprimoramento? Não achou estranho ficar sem mana tão rápido lutando na entrada da sala do trono? Ele tinha uma expressão presunçosa no rosto e a olhou com desprezo. Seus músculos grossos, sempre fortes, agora pareciam muito mais assustadores quando Kaiji foi forçada a olhar para ele. Priceles aproximou-se dela e agarrou a parte de trás da blusa dela, se para confortá-la ou para confortar seu próprio medo. Nenhuma das duas sabia, mas sua declaração fez com que Kaiji arregalasse os olhos como pires. Sim, senhor? Sim, eu me perguntei, depois que fiquei sem mana, pensei que devia ser só porque eu tinha perdido a noção da luta, mas, então é por isso? Kaiji gaguejou. Então, o que aconteceu depois? Infelizmente, não pude estar lá para assistir, como os outros te fizeram pagar. Eles te usaram? A Lady Kaiji encontrou seu lugar de costas para eles? Ele deu uma risada cruel, e Kaiji começou a baixar a expressão. Eles te venderam para um bordel agora. Em que bordel você está? Talvez eu faça uma visita. Não seria divertido, o escravo da Lady Kaiji, agora um homem livre, poder bater na patroa que achava que escravos eram sujos demais para transar? Ele riu para o céu e disse a ela novamente: levante a cabeça para os seus superiores, escrava suja, e me responda. Ela se esforçou para obedecer, para encará-lo e absorver a vingança de seu ódio. Sim, senhor, eles fizeram isso, todos aqueles que eu não consegui matar por sua causa, conseguiram quebrar o corpo da senhora Kaiji, e agora ela está morta, e só resta a escrava Kaiji, sua vingança está completa. Mas eles não venderam a escrava Kaiji para um bordel. O corpo de sua antiga senhora foi vendido para uma mulher rica recém-chegada à cidade. A senhora dela é Nua Kalen Aivenor, se algo que eu disser o desagradou hoje, ela pode ser encontrada lá para me disciplinar, mas, eu imploro seu perdão, senhor. Seus olhos se encheram de lágrimas e seu corpo estremeceu, apesar do calor relativo. Incapaz de pensar em mais nada para dizer a ela, ele olhou para ela com ódio jorrando como ácido ardente. Espero que ela bata em você com frequência, escrava. Ele então bufou alto e longamente, cuspiu no rosto imóvel de Kaiji e foi embora. Priceles puxou sua blusa e observou-o se afastar enquanto Kaiji permanecia parada como uma estátua, sem nem perceber o puxão até que Priceles a puxou para um abraço apertado por trás, e estendeu a mão e limpou a saliva ela mesma. Isso tirou Kaiji de seu devaneio, mas ela não fez menção de se afastar do abraço. Eu acho que eu merecia isso, mas, então você não pensa. O que quer que você pense, Priceles, eu menti para ele. Mentiu para ele sobre o quê? Priceles perguntou cautelosamente. Kaiji apoiou a cabeça na bochecha da companheira por um instante antes de falar e cruzou as mãos sobre as de Priceles. No último dia, no dia em que minha cidade caiu, é verdade que todas as minhas pedras de aprimoramento se foram, e é verdade que lutei até ficar sem mana, e depois disso a luta terminou rapidamente, mas, embora eu tenha sido espancada até a inconsciência, não fui violada. Provavelmente teria sido, mas alguém lá deve ter me reconhecido, ou quem eu era, ou pensado que eu poderia ser mais valiosa, sem aquela experiência. Então, acordei com uma coleira de couro, presa e sendo trazida para cá com a primeira carga de saque. Você sabe a maior parte do resto. Elas caminharam em silêncio por todo o caminho de volta ao hotel e ao quarto da dona antes que Priceles perguntasse: por que você mentiu para ele? Por quê? Porque se ele achava que isso tinha acontecido, a ideia de todos aqueles soldados fazendo aquilo com a senhora Kaiji o deixava feliz. Ele gostou. Provavelmente vai pensar nisso acontecendo comigo por anos. Com sabe-se lá quantas prostitutas ele vai comprar com dinheiro ou objetos roubados da casa da senhora Kaiji. É nojento. Mas achei melhor contar essa mentira do que esperar para ver o que mais ele diria ou faria. E você estava lá, assustada. E eu não queria que ele dissesse nada que pudesse te machucar ou assustar. Você já passou por muita coisa, e isso era o que eu merecia.
Kaiji respondeu calmamente enquanto puxava o cordão para pedir água para a bacia, e Priscelis a trouxe. O que lhe é devido? Perguntou Priscelis enquanto ia até a gaveta com os utensílios de lavagem, pano, escova e balde. Por possuí-lo, eu não fui cruel, não pensei na época. Lembra da história que te contei sobre o escravo ladrão de vinho, que era ele? Acho que ele discorda. Agora ele está livre, e eu nunca mais serei. Você, se pudesse ser, você gostaria de ser? Priscelis perguntou curiosamente enquanto se lembrava das coisas que Enders lhe dissera. Um toque de seu próprio nervosismo deve ter transparecido na voz de Priscelis, porque Kaiji se aproximou e segurou suas mãos. Eu não vou a lugar nenhum. Se a senhora voltasse amanhã e me dissesse, Kaiji, você pode ir em liberdade, mas eu fico com Priscelis. Então eu ficaria com o bronze no pescoço. Você, afinal, é Priscelis, inestimável. Priscelis baniu todos os pensamentos que estavam se formando em sua mente. Não preciso contar a ela. É melhor que ela nunca saiba que ela tentou me comprar uma vez, mas não queria passar de 10 moedas de prata. Era um silêncio reconfortante para ambas. Deve ter sido difícil para ela. Kaiji deve ter ficado com tanto medo. Ela é uma mulher tão orgulhosa, mesmo de coleira, tem aquela dignidade e porte. E ele cuspiu na coleira. Eu não acredito, não vou acreditar, que ela tenha sido cruel o suficiente para merecer isso. Hoje à noite, depois que ela dormir, vou pegar meus 2 últimos pãezinhos e colocar na bolsa dela. E simplesmente dizer a ela que comi mais dos meus, determinação impagável, não sem uma pontada de dor, mas ainda assim determinada. Talvez se eu não tivesse sido uma má senhora, ou nunca tivesse sido uma, bem, seja qual for o motivo, a pobre Priscelis deve ter ficado tão assustada hoje, e tudo porque eu tive que assumir aquela uma vez. Lady Kaiji sempre será uma maldição. Bem, acho que posso pelo menos dar a ela meus 2 últimos pãezinhos, só vou dizer que comi os meus, assim decidido. Kaiji esperou até que elas se deitassem juntas na cama de sua senhora. Os segundos passaram, os minutos passaram. Finalmente Kaiji sentiu-se confiante de que Priscelis estava profundamente adormecida. Ela deslizou facilmente para fora da cama, certa de que não estava incomodando a companheira. Os lençóis farfalharam levemente enquanto ela se acomodava no chão. Ela se esgueirou até seu pequeno estoque de pãezinhos, o mais próximo de um doce que elas tinham, e algo que ela sabia que Priscelis adorava. Ela tirou os pãezinhos da sua sacolinha e foi até onde sabia que Priscelis guardava os dela. Olhou para dentro e encontrou o recipiente vazio. Ela vai ficar tão feliz em saber que perdeu alguns. O pensamento fez Kaiji chorar por um instante. Ela estava tão concentrada no que estava fazendo que levou um choque total ao voltar para a cama e se viu cara a cara com Priscelis. Espere, você estava levando? Disseram em uníssono, e Kaiji correu para sua pequena sacola. Enquanto Priscelis olhava dentro da dela, suas mãos se imitaram, olhando para as sacolas iluminadas pela luz da lua e vendo 2 pãezinhos dentro. Foi você, não foram as estrelas ouvindo minhas preces. Priscelis olhou para sua companheira com uma alegria incompreensível e incontrolável. Eu pensei, já que eu tinha a memória da fartura, e você tinha feito tanto para me confortar, para me guiar, para me proteger. Eu queria te dar algo para te fazer feliz, mas isso era tudo o que eu tinha. Eu não tenho dinheiro, nem terras, nem minhas próprias mãos, mas eu tinha pãezinhos que eu sei que você gostava. E eu queria tornar seus dias um pouco melhores. Era a única maneira de eu conseguir dizer as coisas que eu queria. Priscelis pulou em seus braços e envolveu o corpo de Kaiji, pressionando a testa contra a escrava elfa-demônio. Eu queria o mesmo. Você foi tão corajosa por esta pequena covarde. Você abriu mão de anos da sua vida para me proteger da fúria da senhora. Eu nunca em toda a minha vida vi algo assim. Tudo o que eu tinha eram estas. O rosto de Kaiji se transformou em riso e lágrimas ao mesmo tempo. Eu quis dizer o que disse. Eu preferiria ser uma escrava ao seu lado, mesmo sob o controle dessa mão, do que ser livre e separada de você e desse coração gentil. Sua mão cobriu o peito de Priscelis, a batida parecia tão alta, como tambores de guerra, e levou um momento para entender, a dela estava fazendo o mesmo, e também a mão de sua companheira. Eu sei, a mulher que você deixou para trás achou que isso com um escravo era indigno dela, mas... Priscelis sussurrou timidamente,
interrompendo suas palavras com um beijo no lugar onde o encontro inesperado anterior havia deixado saliva. Mas eu não sou ela. Eu sou sua Kaiji, e talvez possamos encontrar um pouco mais de felicidade nesta vida em que nos encontramos, pelo tempo que pudermos. Kaiji respondeu sem fôlego, e mãos se fechando de modo que formavam um laço infinito entre si. Eles se encontraram na cama de sua senhora, para fazer o que Kaiji disse, e desfrutar de toda a felicidade que pudessem. Certas de que era maior do que a da maioria daqueles que viviam livremente ao redor delas.